Eterno Deus, iniciamos esse atendimento reconhecendo que toda cura, toda restauração e toda verdadeira transformação procedem unicamente de Ti. Consagramos este momento à Tua presença e pedimos que a Tua luz envolva cada pessoa que participa deste atendimento, que os Teus anjos estejam ao nosso redor, trazendo proteção, paz, discernimento e afastando toda a influência contrária ao bem. Neste momento, apresento diante de Ti, Deus Altíssimo, os participantes desse atendimento. E me permita, Altíssimo Deus, desde já, ir me conectando com cada um, psico, mental, energético, espiritual. Eu te apresento a Michele, a Juliana, Carlos Eduardo, o Leonardo, a Jéssica, a Maria Lúcia, a Marcilene, a Maiara, o Jailson, o Anderson, a Josiane, o Everton, a Gabriele. Te apresento a Gisele, o Bernardo, o Douglas, o Jorge, o Alexandre, a Marilda, o Anderson, o Carlos. Te apresento a Janaína, a Letícia, a Maria de Fátima, o Paulo Sérgio. Te apresento a Mariane, a Débora, o Jonathan, o Davi, a Adelaide. Te apresento a Thaís, o Leandro, o Juscelino, a Terezinha, o Manuel, o Bruno, o Matheus. Te apresento a Ana Paula, a Maria Eugênia, a Juliana, o Luciano, a Giovana, a Isabela, o Maicon. Te apresento o Daltro, a Tayla, a Marlise, o Gelson, o Neucides, a Rosilei, o Matheus, a Noeli, a Lúcia, a Daiane. Te apresento o Arcelino, a Salete, o Luciano, a Amélia, o Aloísio. Te apresento o Brian, a Renata, a Érica, a Juliana, o Saulo Filho, a Maitê, o Saulo Neto. Te apresento a Lucivone, o Marcos, o Manuel, a Sandy. Te apresento a Valésia, a Lisiane, a Nádia, o Caio. Te apresento a Cleia, o Marco, o Luciano, a Ieda, o Paulo Ricardo, o Henrique, o Rafael. Te apresento a Laura, a Lenira, o Reginaldo, a Sebastiana, a Ana Paula. Te apresento o João Gabriel, a Cláudia. E eu também me coloco nas tuas mãos, Pai, João Luiz. Com cada um desses eu me conecto psico, mental, energético, espiritual. E cada uma dessas pessoas eu te apresento, Altíssimo Deus, para que cada nome aqui colocado seja alcançado por Tua graça, recebendo limpeza, fortalecimento, equilíbrio, clareza para as decisões, as renovações das forças para viver os propósitos que preparaste. Que toda carga desnecessária seja removida. Que toda inquietação dê lugar à paz. E que somente aquilo que estiver em conformidade com a Tua vontade permaneça em nossas vidas. Deus eterno, abençoa esse atendimento do início ao fim, conduzindo cada energia, cada oração, cada intenção, para que tudo que aconteça
aqui seja segundo a tua perfeita vontade, para a tua honra e glória. E confiantes no teu amor, na tua misericórdia, no teu cuidado, eterno Deus, nós assim oramos e te entregamos. Dentro dessa oração inicial, aproveite esse momento também e eleve seu pensamento a Deus, ao Altíssimo, ao Eterno, ao Deus da sua compreensão, ao Deus da sua inteligência. Se coloque aqui à disposição de rever decisões, pensamentos, ideias, hábitos. Se coloque à disposição de, diante do trono de Deus, receber dele toda a graça que somente ele pode te conceder. E no início desse atendimento, o que é que você precisa entregar, soltar, deixar ir? Diante do trono de Deus, solte o controle, entregue essa situação, esse problema, esse desafio, esse medo, essa insegurança. Um portal espiritual, ele é o momento de fechar ciclos e de abrir novos ciclos. Aproveite esse momento e, diante do trono de Deus, entregue o teu coração, a tua vida, os teus projetos, os teus sonhos. Entregar é muito difícil, soltar é muito difícil, principalmente quando nós queremos ter o controle de tudo. E Deus não quer controlar a sua vida, mas tem coisas que nós precisamos soltar o controle, porque é só Ele que pode fazer. Que você possa ser alcançado, alcançada durante o atendimento de hoje por essa graça, por essa misericórdia, por esse amor, por esta presença. Permaneça alguns momentos com a espiritualidade, não deixe passar esse momento. Não seja um mero espectador desse vídeo, dessa gravação, mas coloque a tua súplica, o teu pedido, a tua necessidade. Porque se temos filhos de Deus aqui, os filhos recebem por herança. Deixa Deus falar com você agora.
Vimos que o Eterno envia seus anjos para recolherem todos esses pedidos, todas essas intenções. E que você saia desse atendimento de hoje diferente. Saia transformado, transformada. Que você saia desse atendimento hoje com a certeza de que você experimentou a presença dele na sua vida e a presença dele em você. Eu lembro a primeira vez que eu participei de uma meditação, de uma oração meditativa e de que eu sentia a presença de Deus. Esses momentos, eles são momentos que a gente não esquece, porque são momentos que às vezes não são muitos na vida, mas que a gente sente a presença de Deus em nós, na nossa vida. E mesmo sabendo que Ele caminha comigo todos os dias, às vezes nas tribulações do dia a dia, na correria, na pressa que o mundo de hoje vive, a gente às vezes não consegue perceber a presença dEle. Mas que você possa ter sentido isso hoje e saia desse atendimento com essa presença em você. Muito boa noite, seja bem-vindo a esse atendimento energético espiritual de Portal Energético. Hoje é 0707, uma energia muito forte, uma presença de Deus muito forte agindo nesse atendimento. E hoje nós vivenciamos um momento de profundo significado espiritual. O número 7, presente em duplicidade, ele nos recorda um tempo de aperfeiçoamento, um tempo de sabedoria, um tempo de introspecção, um tempo de aproximação ao que nós acabamos de experienciar, a presença divina. E quando essa frequência ela se manifesta num portal como o de hoje, 0707, ela favorece então um alinhamento mais profundo entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que nós somos chamados a viver. Pensamento, sentimento e ação, chamados a viver aquilo. E hoje, dia 7 de julho, é um dia propício para silenciar a mente, fortalecer o nosso coração e permitir que aquelas antigas limitações elas sejam todas dissolvidas. Tudo aquilo que já cumpriu o seu propósito pode ser entregue à luz para que novos caminhos se abram com maior clareza e maior equilíbrio. Nas tradições espirituais, o 7, ele representa plenitude, conclusão de ciclos, preparação para um novo tempo. É a lembrança de que toda transformação verdadeira, ela começa primeiro no nosso interior. E quando a nossa consciência se eleva, se expande, as nossas escolhas se tornam mais sábias. As nossas emoções encontram mais equilíbrio. E a nossa caminhada, o dia a dia, passa a refletir uma ordem, uma organização, algo que flui muito maior. Se nós formos pegar, por exemplo, os exemplos das Escrituras,
nós encontramos importantes ensinamentos ali do número 7. Por exemplo, ele aparece de forma repetida como símbolo de uma obra completa do Criador, do descanso após a criação, da santificação, da perfeição espiritual, da fidelidade da aliança de Deus com cada um de nós. Por isso que esse portal de hoje ele nos convida não apenas a buscar uma mudança externa, mas principalmente restaurar a nossa comunhão com o Eterno, com Deus, e fortalecer a nossa fé e permitir que a sua vontade conduza cada passo da nossa jornada. E a vontade de Deus, ela passa também pela sua, desde que esteja em harmonia com os pensamentos dele. É por isso que eu dizia na oração inicial que fizemos aqui, muitas vezes a gente precisa soltar o controle das coisas. Porque tem coisas que a gente não tem controle. Muitas vezes até da nossa própria vida a gente fica com dificuldade de ter controle. Como é que eu vou ter controle sobre o outro ou sobre as situações que acontecem na minha vida? Então tem coisas que eu preciso soltar esse controle. As energias do dia de hoje, elas favorecem também uma purificação, a uma limpeza. E é muito interessante, inclusive, que o dia 7 de julho caiu uma terça-feira, que é dia de corte energético, dia de limpezas profundas. E também o dia de hoje ele nos chama para um fortalecimento de proteção espiritual, de organização do pensamento, de curar as emoções, para a abertura de novos ciclos e abandonar os ciclos antigos. Porque de nada adianta você estar aqui querendo novas coisas na sua vida, mas aquelas que ficaram para trás você sempre volta lá para pegar de novo. Novos ciclos. Então o que passou deixa para trás. Deixa para trás, não volta lá buscar. Não volta lá buscar. Segue para frente, olhando para o alto, olhando para a frente. Durante o atendimento de hoje, nós vamos então direcionar as energias para limpeza, harmonização, auxiliar na dissolução de bloqueios, padrões repetitivos, influências que limitam você. E influências que limitam também o seu desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal. E também vai ser fortalecido hoje aqui o campo da proteção. Proteção para promover uma maior estabilidade emocional, uma serenidade mental, um autocontrole, um equilíbrio diante dos desafios da vida. Eu conversava hoje com uma pessoa e eu falava muito essa questão do autocontrole. Hoje é um dia muito propício para nós trabalharmos essa energia e pedirmos esse autocontrole para Deus. Permita-se, nesse atendimento, receber tudo aquilo que a luz preparou para este momento. Abre o teu coração. Mantenha as tuas intenções voltadas para o bem, para a verdade e para o amor. E que cada energia recebida hoje aqui encontre espaço para florescer em sua vida de forma equilibrada, consciente e permanente. Que o portal de hoje 0707 ele marque o início de um novo ciclo de fortalecimento espiritual, mas não volta lá buscar o que ficou para trás. Vocês não imaginam quantas pessoas eu oriento e que vêm pedir ajuda, vêm pedir atendimento, fazer consulta comigo e assim por diante. E quantas pessoas continuam voltando lá no passado para buscar aquilo que ficou. E não é só memórias, pessoas, mas às vezes situações muito simples. Outro dia eu orientei uma pessoa que algo que ela estava fazendo, inclusive no trabalho dela, na parte financeira dela,
estava travando ela avançar para novos negócios e coisas maiores. Porque ela sempre voltava lá, naquela coisinha pequenininha lá, naquele pensamento de escassez, em querer é, vender, por exemplo, de valores pequenos para ter um giro rápido, um dinheiro rápido, sendo que Deus tinha muito mais a entregar para ela de grandes negócios, grandes potenciais. Então vamos parar de voltar no passado, voltar nas coisas. Vamos parar de ficar voltando para trás. Vamos andar para frente. E quantos que estão aqui, ontem eu fiz o atendimento de Moni Reiki, quantos que estão aqui, inclusive pessoas novas, sejam bem-vindos, né, os que estão iniciando a apometria mensal agora no mês de julho. Alguns estão continuando essa caminhada que já iniciamos aí desde o começo do ano. Alguns entraram agora recentemente em julho. Sejam bem-vindos e espero que continuem, porque cuidar da energia e cuidar do espírito é sempre. E onde no Moni Henrique ficou muito evidente isso. A gente volta constantemente lá atrás e pega de volta aquele pacotinho dos problemas, as coisas. Mas aquilo já ficou para trás, já foi resolvido. Não volte lá. Então que esse portal energético de hoje, ele marque o início, um novo ciclo de fortalecimento espiritual, de renovação interior, de crescimento em todas as áreas da sua vida. E que a luz do Eterno, ela conduza os teus passos. Mas não se esqueça que o controle da sua vida está com você. Deus não quer estar no controle da sua vida. Para que ele te fez imagem e semelhança dele? Para que ele te dotou de todo o conhecimento, de toda a sabedoria e das possibilidades e de tantos dons que você tem? Quando nós dizemos que é Deus que nos conduz, isso é verdade. Mas ele nos conduz, mas não esquece que quem está com o volante na mão é você. Andar no Espírito e na vontade dele não significa que ele vai dominar você e que você vai fazer só o que ele, Deus, quer. Quando nós andamos em Espírito, e se você tem interesse de entender esses assuntos e entender o que significa andar no Espírito, venha fazer curso comigo, venha estudar comigo. Ontem eu lancei uma série de cursos que agora nos próximos dias, nas próximas semanas eu vou estar aí já abrindo, as pessoas começando a vir se nutrir de conhecimento. E andar no Espírito, andar em Deus, é deixar que Ele conduza os teus passos, mostre o caminho e Ele vai te colocando ali. Só que o controle sempre está na sua mão, porque Deus não vai obrigar a você a fazer isso, aquilo ou aquele outro. O controle está com você. E muitas vezes a gente pega e dá meia volta e volta no passado, pegar aquele passado, pegar aquela coisa que ficou e assim por diante. Bom, pessoal, hoje é dia de portal energético, então hoje é dia de muita energia envolvida. E eu quero agora partir então para a parte do atendimento. Eu gosto sempre de trazer essa mensagem para que você possa entender algumas coisas. E vamos então agora partir para o atendimento. E para quem está chegando novo, talvez ainda não tenha esse costume, eu sempre peço que você separe uma garrafa com água. Uma garrafa com água, uma jarra, um copo com água. Não é obrigatório, você faz se você quiser. Mas é muito bom você ter perto de você um pouco de água. Você pode ter mais de uma se você quiser, inclusive para depois distribuir para as pessoas que você sabe que precisam também. O poder não está na água. Claro que nós precisamos muito da água no nosso corpo biológico, físico. Mas o poder não está na água, mas a água se torna um veículo para que os remédios espirituais que nós precisamos, a Espírito coloque nesta água. Então, se você quiser, pausa o vídeo, pega lá na sua cozinha uma garrafa, uma jarra, um copo com água e volta aqui para que a gente possa daí continuar o atendimento. Às vezes, é engraçado porque eu utilizo muito água, inclusive na minha vida pessoal.
né? Sempre magnetizo água, sempre energizo água. E às vezes eu estou precisando de alguma energia diferente, algum remédio espiritual que o Spirit quer colocar ali. Às vezes eu sinto até que a água muda de gosto. Ela fica com um gosto diferente, porque às vezes é alguma substância espiritual que eu preciso naquele momento. Então, se você quiser fazer essa experiência, eu digo a você que é muito positivo. A água como este veículo para que essa energia possa fluir na sua vida. E o atendimento de hoje, ele une então o atendimento coletivo do Portal 0707 e a apometria para quem faz o acompanhamento da apometria. E no dia de hoje nós vamos trabalhar 4 movimentos. O primeiro é o movimento de liberações e limpezas. O segundo movimento é o movimento de sintonização. A terceira parte é o criar um fluxo. E a quarta parte é materializar. Então, se coloque numa posição de receber. E tudo aquilo que está sendo falado aqui, vá você também afirmando, vá você também aceitando, recebendo isso. Eu não quero que você fique aqui como um mero espectador dessa gravação, assistindo uma gravação. Eu quero que você participe dela. Às vezes é um pouco complicado, um pouco difícil fazer atendimento ao vivo. Eu já até tentei fazer essas gravações ao vivo, mas a minha agenda às vezes não comporta eu conseguir juntar muitas pessoas ao mesmo tempo. A não ser que seja uma aula, uma palestra, alguma coisa do tipo. Mas os atendimentos geralmente eles são gravados. Mas quando você assiste a gravação, você já recebeu essa energia que está aqui sendo gravada. Mas eu quero que você se conecte com ela. Você torne ela presença na sua vida. Claro que o atendimento já está fluindo. Não sei quando que você vai assistir esse vídeo. Mas quando você assistir, você se conecte com tudo que foi feito aqui e intensifique tudo isso em você. Eu vou colocar aqui uma frequência também para te ajudar. Para te ajudar nessa experiência, nessa presença de Deus e nesse fluir da energia. E gostaria que, se você puder, evite deitar-se, mas fique sentado mesmo, sentada. E se você quiser fechar os teus olhos, iniciar um processo respiratório, puxando o ar pelo nariz, segurando um pouco o ar e soltando o ar lentamente pela boca. Feche os teus olhos e sente numa posição cômoda. Você pode deixar o seu celular do lado. Se você tiver fones de ouvido, seria ótimo você usá-los. Caso você esteja acompanhando pelo computador ou pela televisão, evite que situações do ambiente atrapalhem essa conexão, atrapalhem esta experiência que você vai fazer agora. Porque um atendimento coletivo ele também é uma experiência. É muita energia que flui aqui. Respire pelo nariz, segure um pouco o ar. E vai soltando esse ar lentamente pela boca. Mais uma vez, respire pelo nariz de forma profunda, segura o ar e solta pela boca. Se você quiser intensificar essas respirações, quando você puxar o ar para dentro, o que é que você quer atrair? O que é que você quer chamar para você? E quando você colocar o ar para fora, o que é que você quer que saia de você? Pensamentos, atitudes, hábitos, energias ruins que você sente? Eterno Deus, me permita mais uma vez me conectar com as energias de cada uma dessas pessoas que foram mencionadas no início da gravação. Psico, mental, energético, espiritual.
E eu desdobro os 7 corpos sutis de cada uma delas em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7. Aonde essa pessoa está, eu traço um círculo de proteção. No teu nome, no teu poder, eterno Deus. E peço, Pai, que permita que os anjos venham em nosso socorro. Dá ordem aos anjos para que venham em nosso socorro, Senhor. Eu plasmo um tubo grafitato. E nesse momento, pela minha autoridade espiritual, obsessores, espíritos em sofrimento, simbioses espirituais, entidades negativas, magos negros, feiticeiros espirituais, iguns, quiumbas, quinzilas, daimons, demônios, servos, entidades, íncubos, súcubos, espíritos familiares negativos, espíritos que foram colocados na sua vida por magia. Tem um cadáver espiritual numa pessoa, num atendimento. Uma pessoa tem uma situação de um cadáver espiritual. O cadáver espiritual são espíritos usados para magia negra. Nós já vamos limpar isso. E agora nós damos ordem a todos esses obsessores, sofredores, simbioses, entidades, que saiam agora e se retirem. Pelo nome do Eterno, pelo poder do Eterno. E que permaneça apenas aqueles que são nossos auxiliadores. Em nome do Eterno, da luz divina e de todas as hierarquias de luz autorizadas para este tratamento, determinamos que cada participante seja envolvido por um campo de proteção e de paz. Que sejam identificados e desfeitos todos os padrões energéticos que já não servem ao propósito maior de cada alma. Sejam dissolvidas ligações energéticas desgastantes, memórias limitantes, formas pensamentos negativas, registros repetitivos de sofrimento, de medo, de culpa, de escassez, de autossabotagem. Que toda energia densa seja encaminhada à transmutação segundo a lei divina. Determinamos a harmonização dos corpos espiritual, mental, emocional, energético, permitindo que toda desarmonia seja substituída por equilíbrio. Que os pontos de luz, os chakras, sejam todos agora suavemente purificados, alinhados. Que os canais de energia sejam restaurados. E que toda interferência incompatível com a luz seja removida. Nós cortamos, quebramos, desfazemos agora também magias, feitiços, encantamentos, conjurações. Nós quebramos magia negra, feitiço, encantamento, bruxaria, amarração, adoçamentos, vira-pensamento. Quebramos e retiramos udos, vudos, goécia negativa. Quebramos e retiramos salgas, implantes, passes, banhos negativos, bênçãos recebidas. Aquele passe espiritual que você recebeu
que só amarrou você. Cortamos agora. Cortamos, quebramos, desfazemos karmas, votos, pactos, maldições. Quebramos e dissolvemos e retiramos agora chips, implantes, ovoides. Tem uma pessoa que está com um ovoide no útero. Nós retiramos esses ovoides, limpamos esses ovoides agora. Hologramas, miasmas, vampirismo, parasitismo, aparelhos parasitas, limpamos inveja, mal-olhado. Ativar liberação, ativar liberação, ativar liberação. Eu sou ativar liberação. Eu sou ativar liberação, eu sou ativar liberação. Ativar liberação, ativar liberação, ativar liberação, está feito. Tudo que é bloqueio, amarras, nós estão sendo rompidos agora, para que a tua vida volte no fluxo. A espiritualidade me traz uma imagem de uma pessoa toda amarrada. E cada nó está sendo cortado agora. Você vai sentir até uma leveza nas pernas, uma leveza nos braços, porque muita amarra saiu. Espero que essa pessoa assista essa gravação, porque ela vai se identificar com essas amarras saindo. Tem uma pessoa que sofreu muito com relacionamento aqui. Relacionamento com o pai, com a mãe. Tem uma pessoa que a espiritualidade insiste em que eu traga, canalizar essa mensagem. Cuidado com as experiências espirituais que você faz, que você já teve. Você já foi muito enganada, é uma mulher. Muito enganada. O tal desenvolvimento espiritual, isso acabou com você. Mas hoje você está voltando para a presença verdadeira. Mais uma vez, ativar essa limpeza profunda, essa cura e libertação completa. E nós pedimos que esta cura e essa libertação completa aconteça na vida de cada um que está participando desse atendimento, pelo nome e pelo sangue do nosso único mediador, do Cristo. Que essas liberações, essa cura, essa libertação chegue a você. E que uma gota deste sangue caia sobre você. E se ao assistir a gravação você sentir algum desconforto, enjoo, algo do tipo, é porque o que tinha aí está saindo. E pela minha autoridade espiritual e pelo nome e sangue do nosso único mediador, o Eterno agora coloca o Espírito dele em você. Portal espiritual é liberação. Portal espiritual é quebra. É cura e libertação. Portal espiritual é elevação forte, profunda. E agora nós sintonizamos cada um
nessa frequência da paz, da sabedoria, do amor divino. Que o seu coração se torne um ponto de equilíbrio entre céu e terra. Mente encontre serenidade, as emoções encontrem estabilidade e o espírito permaneça firme na verdade. Nesse momento nós sintonizamos apenas com frequências compatíveis com a presença de Deus, com a luz, com o amor, com a vida, com a proteção. E que toda a inspiração recebida seja fonte de discernimento, crescimento e fortalecimento interior. Você agora está sendo elevado, elevada e colocado nessa sintonia. Eleve uma prece ao Todo-Poderoso e diga e peça a Ele que te mantenha nessa sintonia. E receba agora essa sintonia com gratidão e confiança. E vamos criar um fluxo agora. Para que a energia que você está recebendo agora, ela tenha uma continuidade em você. Crie um fluxo na sua vida. Cada respiração vai ampliando a sua paz. Cada batimento do coração vai fortalecendo sua esperança. Cada instante aproxima você de uma consciência mais clara e mais iluminada. Que o fluxo da saúde substitua o desgaste. Que a constância da prosperidade substitua a escassez. Que a frequência da alegria substitua a tristeza. Que a frequência da coragem substitua o medo. Que a frequência da sabedoria conduza todas as tuas decisões. E agora você começa a irradiar luz. E essa luz vai alcançando a sua casa, sua família, seu trabalho, os seus projetos. E todos aqueles que convivem com você. Permita que essa luz se expanda. E que seja uma frequência, seja frequente na tua vida todos os dias. Para que então você possa materializar, concretizar os propósitos. E agora nós vamos caminhando para essa materialização. Portas corretas sejam abertas. Oportunidades alinhadas ao bem se manifestem. Clareza para reconhecer os caminhos certos. Relacionamento saudável seja fortalecido. A saúde seja renovada. A prosperidade encontre espaço para florescer. Caminhos abertos, bons negócios. E nós vamos selando esse atendimento, confiando que cada participante aqui continuará recebendo aquilo que for para seu maior bem, segundo a vontade
do Eterno. Que na água que você separou seja colocado todo o remédio espiritual, físico, emocional, mental que você precisa hoje. Que nessa água seja colocado todo o remédio que você precisa hoje, espiritual, físico, mental, e que se torne um veículo para a graça de Deus. E agora eu quero, para encerrar esse atendimento, fazer uma ativação espiritual. Você recebeu limpezas, cura e libertação? Você foi sintonizado? Foi criado um fluxo, uma frequência? Possibilitamos a materialização disso? Então vamos agora ativar isso na sua vida. Em nome do Eterno, Criador, fundamento da vida, Senhor de todas as coisas, eu concluo esse atendimento apresentando diante de Ti, Eterno, todos esses participantes que já foram nomeados no início, que estão acompanhando essa gravação agora. Reconhecemos que a Terra e tudo o que nela existe pertencem a Ti, e que toda a bênção, toda a restauração e toda a verdade e prosperidade procede unicamente das Tuas mãos. Nesse momento, em nome de todos os participantes desse atendimento, eu decreto, eu determino que os antigos ciclos sejam encerrados em paz e que um novo tempo de equilíbrio, sabedoria, crescimento seja estabelecido segundo a perfeita vontade, a Tua perfeita vontade, Eterno Deus. E está escrito: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E esse portal espiritual 0707 se abre na minha vida e na vida de todos esses que participaram desse atendimento, para que neste portal que se abre entre o Rei da Glória. Por isso nós determinamos que se levantem as portas da esperança, da cura, da paz, da prosperidade, da saúde, da reconciliação, da justiça, da direção divina na vida de cada participante. Que toda a porta fechada pelo medo, dúvida, tristeza, desânimo, antigas limitações, seja substituída por caminhos conduzidos pela luz. Que cada lar representado nesse atendimento seja visitado pela paz. Que cada família seja fortalecida, cada coração seja renovado, cada decisão seja iluminada pela sabedoria. Que toda boa semente plantada e lançada neste dia produza frutos no tempo certo. Nós determinamos e declaramos que permanecemos firmes na verdade, na retidão, na esperança e na confiança em Deus, no Eterno, permitindo que a Sua presença conduza nossa caminhada.
tudo que não é da luz, se houver alguma coisa ainda, tem que sair agora. Porque a presença que nós queremos na vida de cada um aqui é do eterno Deus, o único. E nós selamos esse atendimento sobre a proteção do Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, confiando que a sua luz permaneça diante de nós, a sua força que nos sustenta, a sua paz que guarda os nossos pensamentos e nossos corações. E que você receba nesse momento aquilo que for permitido por Deus neste momento. E entregamos nas mãos do Eterno tudo aquilo que ainda precisa ser realizado, harmonizado, transformado, curado. Que a luz permaneça, que a proteção permaneça, que a paz permaneça e que a presença do Rei da Glória permaneça conosco hoje e sempre. Peço também que o Altíssimo Deus recolha todos os pedidos e intenções que ao longo desta semana e ao longo de todo este mês de julho nós vamos estar canalizando as energias. Mesmo que a gravação encerre, continue você a sua conexão espiritual, a sua oração pessoal, o seu momento de entrega, porque portal espiritual é momento de encerrar e de abrir. E nós acabamos de ativar essa energia em você. Mas se há algo dentro de você que você precisa soltar, solte, deixe para trás, para você poder receber o novo na sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Colocarão o meu nome sobre os filhos e eu os abençoarei. Receba esta bênção do Eterno na sua vida. E que de hoje em diante você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade dele na sua vida. Gratidão, gratidão, gratidão.